Diagnóstico, controle e até erradicação da doença em alguns casos. Na sala de aula sobre tuberculose bovina, vamos ver que uma legislação sobre o assunto prevê cada um desses passos para combater o mal que mata o gado e prejudica a economia do país. Bom dia. Nessa segunda aula a gente vai falar sobre os aspectos de controle e diagnóstico da tuberculose bovina. No Brasil, essa enfermidade ela é regida pelo Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, PNSEBT. Foi criado em 2001, regulamentado em 2004 e agora em 2016 ele foi reeditado, foi revisado. Os objetivos desse programa são baixar a prevalência da doença no Brasil e visando, em alguns casos, a erradicação da doença em algumas unidades da federação. E ela é baseada numa estratégia de classificação das unidades da federação quanto ao risco. Unidades que têm mais tuberculose têm um risco mais alto e estados que têm a prevalência mais baixa têm um risco mais baixo. É baseado também na habilitação e cadastro de médicos veterinários do setor privado para executarem diagnóstico da tuberculose e também no credenciamento de laboratórios para um apoio ao Sistema Oficial de Defesa Sanitária. Como é que a doença é diagnosticada no Brasil? Como eu falei, os aspectos clínicos da doença não permitem identificar todos os animais, porque muitas vezes os animais não têm alteração clínica alguma. Então é necessário fazer diagnóstico nos animais. E esse diagnóstico é feito pelo médico veterinário habilitado pelo Ministério da Agricultura, na iniciativa privada e no sistema oficial também pode eventualmente também realizar esse diagnóstico. Ele é feito baseado nos testes alérgicos de tuberculinização na pele do animal. Então como é feito isso? É injetado proteínas da bactéria na pele do animal, feita a medida da espessura da pele, com 72 horas é feita nova medida da pele para ver se houve aumento de volume naquela região. Esse teste é feito em animais acima de 6 semanas. Nas fêmeas que são no periparto, próximos ao parto, esse teste, que derem negativo, né? Esse exame tem que ser repetido de 60 a 90 dias, porque o periparto baixa a resposta imune do animal e ele pode estar infectado e dar um resultado falso negativo. E é baseado também na notificação dos resultados do processo à unidade local de serviço veterinário estadual de um determinado município. Então o veterinário tem que reportar ao sistema oficial os resultados do diagnóstico. Esse é um dos testes que se faz, principalmente para a pecuária de corte, que é o teste da prega caudal. Ele é feito nessa região, injetando a proteína do Mycobacterium bovis, 72 horas, você pode ver na foto da direita, nesse caso o animal positivo, ele tem um aumento do volume na região dessa prega caudal, considerado então positivo. Esse teste se usa para gado de corte. Outro teste que se faz é o teste cervical simples e cervical comparativo, em que a colocação dessas proteínas em um ou dois lugares e é feita a medida, 72 horas também, e dependendo da medida, do crescimento que houve nessa região, ela é considerada positivo ou negativo. Se há, por exemplo, uma diferença de mais de 4 milímetros na espessura da dobra da pele, o animal é considerado positivo. Esse é o teste que é feito oficialmente no Brasil, em diversas partes do mundo, para reconhecer animais infectados com tuberculose. O teste intradérmico ele tem baixo custo, o teste em si, baixas exigências logísticas, não precisa de laboratório nem de nada. O uso dele é bem documentado em diversas partes do mundo e é um teste reconhecido internacionalmente para diagnóstico da tuberculose. Porém, ele tem algumas limitações. Ele necessita que o veterinário vá 2 vezes à propriedade, uma para fazer a leitura no momento da injeção e depois para fazer a leitura já 72 horas depois para ver o resultado. Baixo grau de padronização das tuberculinas, a OIE está preocupada com isso e realizando workshops para padronizar internacionalmente essas tuberculinas. E tem um problema que é o mais sério, que são as reações falso-negativas. Nem todos os animais que estão infectados
o teste intradérmico pega. Ele pode, às vezes, classificar o animal como negativo e ele está infectado. Isso depende do grau da infecção. Se ela estiver muito avançado, às vezes a tuberculina não pega. E também quando tem micobactérias, né, parentes do Mycobacterium bovis, presentes no meio ambiente, que pode confundir o diagnóstico. Existem outros testes, como o teste de dosagem de interferon gama, que você colhe o sangue do animal e faz todo o teste no laboratório. O resto do procedimento é feito no laboratório. Só que esses testes, eles ainda não estão sendo reconhecidos pelo programa no Brasil, e ele tem um custo maior para ser realizado. Porém, por outro lado, você só precisa fazer uma visita à propriedade, colhe o sangue e leva para o laboratório para fazer o resto. Certo? Então, tem vantagens e desvantagens. Claro, esses testes podem ser incorporados no futuro ao programa, depende da realização de padronizações para o Ministério aprovar. Outro teste que mede já agora um outro tipo de resposta, os testes que nós falamos até agora são para medir a resposta que a gente chama de celular. A gente pode medir também se o animal tem anticorpos contra a Mycobacterium bovis mediante um teste chamado ELISA. Esse teste ele pode ser complementar ao teste intradérmico. Não substituir, mas pode ser complementar, detectando outros animais infectados na propriedade que o teste intradérmico não consegue detectar. Mas também no Brasil está em fase de avaliação para possivelmente ser incorporado no futuro ao Programa Nacional de Controle e Erradicação da Tuberculose. Estuda com animal vivo. E quando o animal na carcaça, nas lesões, o que é que se faz? Você pode cultivar, o veterinário pode cultivar essas lesões no meio de cultura e observar a presença de colônias características de Mycobacterium bovis, que a gente depois faz uma caracterização no laboratório, tanto bioquímica como métodos moleculares, para detectar o DNA da bactéria. Mas isso é muito lento, porque o crescimento da bactéria demora até 3 meses no laboratório. Mas é isso que é feito de rotina. Também pode-se fazer a tentativa de detecção da bactéria no tecido diretamente do animal, na lesão, quando tem uma lesão sugestiva de tuberculose, por uma metodologia chamada PCR. Essa metodologia ela amplifica o DNA, o material genético da bactéria, no laboratório. Então é um teste mais rápido, porque é feito de um dia para o outro, e ele sofre pouca interferência da qualidade da amostra. Às vezes a amostra que não, o cultivo dá negativo, a PCR você consegue detectar. A parte de controle, o Programa Nacional ele agora tem duas vertentes. Uma de certificação voluntária de propriedades livres de tuberculose, isso é feito pela adesão voluntária do proprietário, e aí ele tem que cumprir diversas medidas de controle e erradicação que o programa determina. Ele tem que ter a supervisão técnica de um médico veterinário habilitado pelo Ministério, usar o sistema de identificação individual dos animais e também custear todo o processo de controle e erradicação. Lógico, tem um custo, mas isso é usado, muitas vezes é usado e cada vez mais vai ser usado como uma ferramenta também de marketing, porque quando você coloca aqui, como está nessa foto aqui, que a propriedade é livre de tuberculose, você tem um diferencial no mercado, certo? Mas para isso você tem que fazer uma série de exames até os animais serem considerados livres de tuberculose no rebanho e o Ministério certificar aquela propriedade como livre. Isso é feito voluntariamente pelo proprietário. Agora, existe já uma nova política agora de 2016 em diante de saneamento de focos de tuberculose, ou seja, propriedades em que foi diagnosticado que há tuberculose, essas propriedades, de acordo com o grau de risco, elas vão ter que sanear essas propriedades, testando esses animais periodicamente, animais acima de 6 semanas, abatendo os animais que estão considerados positivos pelo teste intradérmico. Isso tanto para propriedades de leite como de corte também. Esses animais que estão positivos têm que ser segregados, marcados e segregados para o abate posterior, o abate sanitário desses animais. Opa!
Agora, interessante falar também um pouco sobre o que é que a gente pode fazer para evitar a tuberculose de entrar no rebanho, né? Não é só falar quando está lá o que tem que fazer, mas principalmente a prevenção. Uma das práticas mais importantes que dá certo para prevenir tuberculose é manter o máximo possível o rebanho fechado, ou seja, repor animais mais velhos com animais do próprio rebanho. Isso é uma prática que nem sempre é possível, mas em termos sanitários é uma das que dá mais impacto na redução da tuberculose, na prevenção da tuberculose nos rebanhos. Então, evitar a reposição por compra, evitar compartilhamento de tudo. Claro, nem sempre isso é possível. Então, continuando das práticas para reduzir a entrada de tuberculose no rebanho, pela legislação já prevê isso, mas é bom falar, propriedades que estão em processo de saneamento ou de certificação, ou certificadas livres, não devem comprar animais de propriedades ou positivas com foco, e nem muito menos de propriedades em que não há histórico de controle da tuberculose, em que você não tem a informação segura de que o rebanho está livre de tuberculose. Isso é um dos principais fatores para levar a tuberculose para um rebanho. Recentemente, inclusive, me lembrando aqui, a gente atendeu um rebanho altamente tecnificado em que houve compra de animais de propriedades que não havia histórico de controle de tuberculose. Então, o problema foi levado ao rebanho por meio de animais que foram comprados, possivelmente infectados, que não houve esse cuidado na seleção na hora da compra. Outro fator importante é que os animais que você vai comprar, eventualmente, para introduzir no seu rebanho, eles têm que ser testados para tuberculose na propriedade de origem, né? Fazer o teste lá, e também, quando chegar na propriedade, destino, fazer quarentena e o reteste nessa propriedade de destino. Isso é muito importante. Se não faz isso, você está levando o problema para a sua propriedade. Claro, você já viu, a gente comentou que a tuberculose é uma doença que é passada por via aerógena, né, pela respiração dos animais. Claro, se você tem uma propriedade livre ou em saneamento e do outro lado tem uma propriedade vizinha com foco de tuberculose, se você deixa uma cerca caída, o que acontece? Esses animais vão entrar em contato um com o outro, fezes, matéria orgânica, respiração, a chance de passar tuberculose é muito alta. Então, cuidado com cercas caídas, porque aumenta muito a chance de transmissão quando você tem um vizinho com propriedades com foco. Evitar áreas de contato físico de animais com animais de propriedades vizinhas que têm foco. Isso é um dos principais problemas, né? Porque a gente tem, às vezes, uma cerca dividindo duas propriedades, os animais encostam e ali está a respiração perto um do outro, passando tuberculose. Então, nessas áreas de divisa, se você puder colocar barreiras físicas, como, por exemplo, lavoura, é muito interessante para reduzir a transmissão de tuberculose de uma propriedade para outra. Na propriedade em si, claro, evitar locais de aglomeração pouco ventilados, úmidos e sem luz solar. Essas são as condições ideais para a bactéria permanecer no meio ambiente e, claro, passar de um animal para o outro. Então, isso parece uma coisa lógica de se falar? Sim, mas na realidade a gente encontra muito frequentemente propriedades com tuberculose bovina, focos, e que você encontra essa situação sanitária. Alto teor de umidade, às vezes o teto muito baixo, ou seja, fica aquela sensação de abafamento, o ar não circula e nem muito menos entra raios solares. Então, esse é o ambiente ideal para a bactéria. É o que ela quer, ficar num ambiente úmido, sem sol e cheio de animais para passar de um para o outro. Então, essa situação deve ser evitada ao máximo nas propriedades. Claro, se você está com uma propriedade que tem foco, o próprio descanso de uma pastagem vai reduzindo progressivamente a viabilidade da bactéria no solo. Ou seja,
ela vai ter mais dificuldade de infectar os animais. Então, existem já estudos mostrando que o descanso de 1 semana dá 6% de chance de infecção, quando você deixa 2 semanas já cai para 2%, e por aí vai. Claro que isso depende da insolação no meio ambiente, mas a ideia é que o descanso da pastagem vai reduzindo progressivamente a viabilidade da bactéria no meio ambiente. Outro fator que é importante, secar vacas inconclusivas ou positivas no teste intradérmico. Ou seja, se uma vaca deu um resultado positivo ou mesmo inconclusivo no teste, você tem que tirar esse animal da produção, ou seja, secar o animal para ele não estar produzindo leite. Primeiro porque, às vezes, tem gente que tem hábito de tomar esse leite na propriedade cru e aí vai se infectar. E também a passagem para os bezerros. Também outro hábito que é muito importante, uma prática muito importante, é de pasteurizar o leite e o colostro utilizado para bezerros. Em algumas propriedades que nós já visitamos, sobretudo no Sul, no Uruguai, na Argentina, essa prática está sendo cada vez mais usada para reduzir aquela transmissão da vaca para o bezerro pelo leite ou colostro. Então, pasteurização reduz, elimina a bactéria e com isso vai cortando a transmissão da vaca para os bezerros. Então, essa é uma prática muito utilizada atualmente. Isso por que a gente fala isso? Porque muitas vezes a gente tem situações como essa, em que há lesão tuberculosa no úbero do animal. Então, ele elimina a bactéria no leite. Isso é um risco tanto para o aspecto zoonótico, para o ser humano, como também é um risco porque vai transmitir da vaca para o bezerro. Outra prática que deve ser respeitada e feita é atender a legislação. Animais inconclusivos e animais que são positivos, eles devem ser segregados na propriedade. Você não pode fazer igual esse proprietário fez aí na foto, esse animal mais clarinho no meio, com a cabeça virada, com o P na cara, diagnosticado tuberculose nele, sem dúvida, animal positivo, o veterinário diagnosticou, fez a marcação, mas o proprietário deixou, não eliminou esse animal no tempo correto e deixou o animal na propriedade junto com outros animais saudáveis, ou digamos assim, que deram resultado negativo. Então, o que acontece? Esse animal, de acordo com o tempo, esse animal vai transmitindo tuberculose para os outros animais. Então, no lugar de ter um animal só a ser eliminado, com o tempo ele vai ter outros animais. Então, atender a legislação. Animal infectado não é para dizer, vou tentar salvar. Não existe isso. Não existe tratamento para tuberculose. Esse animal infectado ele tem que ser eliminado do rebanho. Tem que sofrer abate sanitário. E não ser deixado junto com outros animais. Esse é um aspecto muito, muito relevante, muito importante. Claro, a gente sabe que muitas vezes isso é difícil, mas é mais difícil ainda depois que a tuberculose está instalada, você tentar controlar a doença quando ela se dissemina no rebanho. Então tem que ser sempre esse pensamento de que existem situações que são piores do que segregar um animal. Mas, por exemplo, fazer vazio sanitário, perder todo o rebanho porque não atendeu às especificações da legislação. Então, esses são pontos que são importantes para você evitar a entrada de tuberculose e para você manejar a tuberculose quando ela está instalada na sua propriedade. Claro, não é uma tarefa fácil, a tuberculose é uma doença aí, tanto nos humanos quanto nos animais, é uma doença milenar, já tem relatos aí de muitos anos, mas evidentemente que é possível. Existem países que conseguiram erradicar a doença e o Brasil está no caminho correto para alcançar esse objetivo. Existem estados atualmente que já estão em programas de erradicação, a exemplo do estado de Mato Grosso, que já tem uma política voltada para a erradicação da doença. E outros estados vão chegar a esse status também, com o tempo. Então, mas sempre, cada vez mais, conscientizando, esclarecendo sobre a importância e como é que deve ser feito o controle dessa doença no rebanho. Então, o que a gente teria para falar é isso. Agradeço a atenção de vocês e estou à disposição para eventuais dúvidas com vocês. Um abraço.